Capítulo 28. Traições e traidores. O príncipe majestoso foi o único filho do rei sagaz e da rainha Desejo a sobreviver ao nascimento. Há quem diga que as parteiras nunca gostaram da rainha e não se esforçaram muito para fazer os bebês sobreviverem. Outros afirmaram que as parteiras, ansiosas por poupar a rainha dos tormentos do parto, lhe davam ervas demais para amortecer a dor. Mas como apenas 2 natimortos passaram mais do que 7 meses em seu ventre, a maioria das parteiras dizia que a culpa era do uso de entorpecentes pela rainha, bem como o mau hábito de usar a faca de cinto como a lâmina apontada para a barriga, pois todos sabem que isto dá má sorte à mulher nos anos férteis. Não dormi. Quando consegui afastar as preocupações com o rei sagaz da mente, Molly aparecia ao lado de alguém. A minha mente se revezava entre os dois, tecendo à minha volta um casaco de infelicidade e preocupação. Prometi a mim mesmo que assim que o rei sagaz e Catherine estivessem a salvo, daria um jeito de reconquistar Molly de quem quer que a tivesse roubado de mim. Com isso decidido, virei-me na cama e fitei um pouco mais a escuridão. A noite ainda reinava quando rolei da cama. Passei como um fantasma por cocheiras vazias e animais adormecidos para subir silenciosamente as escadas de Bronco. Ele me escutou até o fim e então perguntou com suavidade: Tem certeza de que não teve um pesadelo? Se tive, durou a maior parte da minha vida, disse, em voz baixa. Também estou começando a me sentir assim, concordou ele. Estávamos conversando no escuro. Ele continuava na cama e eu estava sentado no chão ao seu lado, sussurrando. Não consenti que Bronco acendesse a lareira ou mesmo uma vela, pois não queria que ninguém estranhasse uma repentina quebra da sua rotina. Realizar em 2 dias o que ele está pedindo significa que cada tarefa tem de ser realizada perfeitamente na primeira tentativa. Vim falar. Realizar em 2 dias tudo o que ele está pedindo significa que cada tarefa tem de ser realizada perfeitamente na primeira tentativa. Vim falar com você primeiro. Pode fazê-lo? Ele ficou em silêncio, e eu não consegui enxergar seu rosto na escuridão. 3 cavalos, robustos, uma mula, uma liteira e provisões para 3 pessoas. Tudo sem ninguém se dar conta. Ficou novamente em silêncio. E também não posso simplesmente carregar o rei e a rainha e sair pelos portões de Torre do Cervo. Sabe aquela mata de amieiros onde aquela grande raposa fez uma toca? Leve os cavalos para lá. O rei e Catherine encontrarão você ali. Com relutância, acrescentei. O lobo os guiará até você. Além de mim, eles também precisam saber o que você faz. A ideia o horrorizava. Eu uso os instrumentos que tenho. Eu não vejo as coisas como você. Durante quanto tempo poderá partilhar a mente com quem se coce e lambe, com quem é capaz de rolar na carniça, com quem enlouquece como uma fêmea no cio, com quem não pensa em mais do que na próxima refeição antes de aceitar os valores dele como seus? Então você será o quê? Um guarda? Arrisquei. Contra a vontade, Bronco soltou uma gargalhada abafada. Estou falando sério, disse. E eu também, sobre o rei e a rainha. Temos de colocar a cabeça a funcionar para darmos um jeito de fazermos isso. Não me importo mais com o que terei de sacrificar para conseguirmos. Ele ficou calado por um momento. Então terei de tirar 4 animais e uma liteira de Torre do Cervo sem chamar atenção? Confirmei com a cabeça na escuridão. É possível? É possível? Com a vontade, ele respondeu. Ainda restam 1 ou 2 rapazes de estábulo em que confio. Não é um favor que gosto de pedir a quem quer que seja. Não quero ver um rapaz pendurado por uma coisa que lhe pedi para fazer. Suponho que poderia fazer os animais parecerem parte de uma caravana se preparando para subir o rio. Mas os meus rapazes não são estúpidos. Eu não aceitaria um estúpido nos estábulos. Assim que a notícia do desaparecimento do rei se espalhar, eles deduzirão o que aconteceu. Escolha um que goste do rei. Bronco suspirou. Provisões. Não serão rações suntuosas. Será mais como comida. De aquartelamento. Também terei de arranjar roupas de inverno.
Não, só para você. Catherine pode usar ou transportar o que te fizer falta, e Bril cuidará das necessidades do rei. Bril. O nome é quase familiar, como se já tivesse escutado há muito tempo. Ele supostamente morreu há muito tempo. Antes disso, era visto no castelo. Viver todos esses anos como uma sombra. Ficou espantado. E planeja continuar vivendo como uma sombra. Não precisa temer que eu o traia. Bronco pareceu magoado. Eu sei, só estou tão... Eu sei. Então vá embora. Já me disse o suficiente para que eu faça a minha parte. Estarei lá com os cavalos e as provisões a que horas? Durante a noite, enquanto a festa ainda estiver movimentada. Não sei exatamente. Darei um jeito de você saber. Ele deu de ombros. Assim que anoitecer, vou lá. Assim que anoitecer, vou para lá e fico à espera. Bronco. Obrigado. Ele é meu rei e minha rainha. Ela é minha rainha. Não preciso de agradecimentos seus por cumprir o meu dever. Deixei Bronco e desci a escada. Segui pelas sombras e estendi todos os sentidos para tentar me assegurar de que ninguém me espionava. Depois de sair dos estábulos, esgueirei-me no armazém para o chiqueiro e do chiqueiro para o curral, de sombra em sombra, até chegar à velha cabana, onde de noite veio, ofegante, ao meu encontro. O que está acontecendo? Por que fui chamado enquanto caçava? Amanhã à noite, quando escurecer, posso precisar de você. Pode ficar aqui dentro do castelo para ver depressa se te chamar? Claro que sim. Por que me chamou aqui? Não precisa estar perto de mim para pedir um favor tão simples. Agachei-me na neve e ele se aproximou de mim e pousou a garganta no meu ombro. Abracei-o com força. Tolices, disse-me rabugento. Vá embora. Estarei aqui caso precise de mim. Obrigado, irmão. A discrição e a pressa se debatiam em mim enquanto voltava à torre e ao meu quarto. Tranquei a porta e deitei-me na cama. A excitação trovejava dentro de mim. Não saberia o que era descansar de verdade até que tudo tivesse acabado. No meio da manhã fui admitido nos aposentos da rainha. Levei comigo alguns pergaminhos sobre ervas. Catherine encontrava-se reclinada num divã em frente à lareira, desempenhando o papel de esposa de luto e ansiosa futura mãe. Notei que isso a cansava e que a queda lhe causara mais dores. Na verdade, do que queria admitir, parecia um pouco melhor do que a noite anterior, e eu a cumprimentei calorosamente e comecei a discorrer sobre as ervas listadas nos pergaminhos, uma após a outra, explicando-lhe longamente os benefícios de cada uma delas. Consegui afastar a maior parte das damas pelo tédio, e ela acabou por mandar as últimas 3 trazerem chá. Lhe arranjarem mais almofadas e procurarem outro pergaminho sobre ervas que disse estar no estúdio de veracidade. A pequena Rosa Maria já havia muito adormecera num canto quente perto da lareira. Assim que o farfalhar da saia se afastou, falei rapidamente, sabendo que teria pouco tempo. Partirá amanhã, após a cerimônia do príncipe herdeiro. Disse-lhe e continuei falando, apesar de ela ter aberto a boca para fazer uma pergunta. Vista a roupa quente e leve coisas de inverno, não muitas. Vá para o quarto sozinha. Assim que puder, se dispensar sem parecer desrespeitosa. Diga que a cerimônia e o luto te deixaram exausta. Mande embora os criados, diga que precisa dormir e para não voltarem até que os chame. Tranque a porta, não escute. Temos pouco tempo. Prepare-se para partir e fique no quarto. Um homem te buscará. Confie no homem postulento. O rei irá com vocês. Confie em mim, disse-lhe, desesperado quando escutamos os passos que regressavam. Todo o resto estará preparado. Confie em mim. Confiança. Não tinha confiança de que nada daquilo viria a acontecer. Narcisa estava de volta com as almofadas e pouco depois chegou o chá. Conversamos amigavelmente e uma das damas mais novas de Catherine até flertou comigo. A rainha Catherine pediu que eu deixasse os pergaminhos sobre as ervas com ela, porque ainda sentia muita dor nas costas. Decidira que se recolheria cedo naquela noite e os pergaminhos talvez a ajudassem a passar o tempo antes de dormir. Despedi-me educadamente e fugi. Bril havia dito que lidaria com o bobo, e eu fiz minhas patéticas tentativas de planejar a fuga. Agora o que me restava fazer era arranjar alguma maneira de o rei estar sozinho após a cerimônia. Bril pediu apenas para alguns minutos. Perguntei a mim mesmo se teria de dar a minha vida por esses minutos. Deixei a ideia de lado. Apenas alguns minutos. As 2 portas quebradas seriam um obstáculo ou uma ajuda, não tinha certeza. Pensei em todos os estratagemas óbvios. Podia fingir estar bêbado e desafiar os guardas a lutar.
Mas a menos que eu tivesse um machado na mão, eles não precisariam de mais do que alguns minutos para acabar comigo. Simples combates e morro nunca tinham resultado favorável para mim. Não precisava continuar sendo útil depois. Considerei uma dúzia de planos e rejeitei todos eles. Muitos dependiam de fatores que eu não poderia controlar. Quantos guardas estariam ali? Se seriam meus conhecidos? Se Comparedes estaria presente? Se Majestoso apareceria para uma conversa? Na minha última visita ao quarto de Catrogan, reparei que cortinas improvisadas tinham sido pregadas sobre os batentes destruídos das portas dos aposentos do rei. A maior parte dos destroços havia sido removida, mas ainda havia pedaços de porta de carvalho espalhados pelo corredor. Nenhum trabalhador fora chamado para fazer reparos, mais um sinal de que Majestoso não tinha a menor intenção de algum dia voltar à Torre do Cervo. Tentei inventar uma desculpa para me apresentar no quarto. O andar térreo de torre estava mais ocupado do que nunca, pois era o dia em que se esperava a chegada dos duques de Vigas, Rasgão e Rasos com suas comitivas para testemunhar a cerimônia de coroação de Majestoso. Com o príncipe herdeiro, eles seriam alojados nos quartos pequenos para hóspedes do outro lado do castelo. Perguntei-me como eles reagiriam ao repentino desaparecimento do rei e da rainha. Seria visto como traição ou Majestoso daria um jeito de esconder deles o sumiço? O que significaria esse início para seu novo reinado? Afastei essa ideia da cabeça. Não estava me ajudando a deixar o rei sozinho no quarto. Saí do meu quarto e percorri Torre do Cervo de um lado para o outro, esperando encontrar inspiração. Em vez disso, encontrei apenas confusão. Havia gente de todos os graus de nobreza chegando para a cerimônia de Majestoso, e o fluxo de hóspedes e as respectivas comitivas e criados submergia e turbilhonava em volta do êxodo de bens e pessoas que Majestoso enviava para o interior. Os pés me levaram involuntariamente ao escritório de veracidade. A porta estava entreaberta e eu entrei. A lareira estava fria e a sala mofada de desuso. Havia um nítido odor de rato no ar. Torci para que os pergaminhos em que eles tivessem feito ninho não fossem substituíveis. Estava bastante convicto de que tinha levado aqueles que a veracidade estimava para os aposentos de Breu. Passei pela sala, tocando suas coisas. De repente, senti profundamente a sua falta. A sua inflexível firmeza, a sua calma, a sua força. Ele nunca teria deixado que as coisas chegassem a uma situação daquelas. Sentei-me na cadeira de trabalho perto da mesa dos mapas. Raspões e rabiscos de tinta onde ele experimentara cores desfiguravam o tampo da mesa. Ali havia duas penas mal cortadas, descartadas com um pincel que perdera os pelos com o uso. Em uma caixa sobre a mesa havia vários pequenos frascos de tinta colorida, agora lascada e seca. Lembravam-me do cheiro de veracidade, da mesma forma que o couro e o óleo para arneses sempre lembravam o cheiro de bronco. Debrucei-me sobre a mesa e apoiei a cabeça nas mãos. Veracidade, precisamos de você agora. Não posso ir. Dei um pulo, enrosquei as pernas nas pernas da cadeira e caí no tapete. Frequentemente tentei ficar em pé novamente e ainda mais frequentemente tentei fazer contato. Veracidade? Estou te ouvindo. O que acontece, rapaz? Uma pausa. Contatou-me sozinho, não? Muito bem. Precisamos que você volte para casa agora mesmo. Por quê? Os pensamentos jorraram muito mais depressa do que as palavras e com mais detalhes do que ele teria desejado saber. Senti veracidade se entristecer com a informação e ficar também abatido. Venha para casa. Se estivesse aqui, poderia pôr tudo nos eixos. Majestoso não poderia afirmar ser príncipe herdeiro. Não poderia despojar Torre do Cervo dessa maneira, ou levar o rei embora. Não posso. Acalme-se. Pense bem. Eu não poderia chegar a tempo de evitar nada disso. Entristece-me, mas agora estou muito próximo do meu objetivo de desistir dele. E se eu vou. E se vou ser pai? Os seus pensamentos eram aquecidos por essa nova sensação. É ainda mais importante que tenha sucesso. O meu objetivo tem de ser manter os 6 ducados intactos e com a costa livre de lobos do mar. É isso que quero que a criança herde. E o que eu faço? Faço exatamente o que planejou. O meu pai, a minha esposa e meu filho. É um fardo pesado que coloquei sobre suas costas. Soava de repente, hesitante. Farei o que puder, disse-lhe, temendo prometer mais do que isso. Confio em você. Fez uma pausa. Sentiu isso? O quê? A outra pessoa aqui, tentando entrar, tentando escutar a nossa comunicação. Alguém da ninhada de víboras espiãs de Galeno. Não sabia que isso era possível. Galeno descobriu como e treinou sua descendência venenosa nisso.
Por enquanto, não me contate mais pelo talento. Senti algo semelhante ao que sentira quando ele quebrara o nosso contato da última vez para poupar as forças de Sagaz, mas de forma muito mais violenta. Um fluxo de talento que Veracidade dirigiu para fora, empurrando alguém para longe de nós. Acho que pode sentir o esforço que lhe causou. O nosso contato de talento se desfez. Ele desaparecera tão repentinamente como o encontrara. Tentei encontrar o nosso contato às cegas, mas não encontrei nada. O que ele disse sobre outras pessoas nos escutar me afligia. O medo guerreava em mim como triunfo. Eu usara o talento. Tínhamos sido espionados, mas eu usara o talento sozinho e sem ajuda. Mas o que teriam eles escutado? Afastei a cadeira da mesa. Fiquei mais um minuto sentado na tempestade dos meus pensamentos. Usar o talento tinha sido fácil. Ainda não sabia bem como iniciar o contato. Mas foi fácil. Senti como uma criança que havia feito um quebra-cabeças, mas que era incapaz de recordar a sequência exata. Saber que eu podia fazê-lo levava-me a querer fazer imediatamente outra tentativa. Tomei decididamente a tentação. Tinha outras tarefas a desempenhar. Tarefas bem mais importantes. Me levantei e saí à pressa do escritório, quase tropeçando em Justino. Estava sentado de pernas esticadas com as costas apoiadas na parede. Parecia bêbado. Eu sabia que não estava. Estava meio atordoado pelo empurrão que a Veracidade lhe dera. Estaquei e fitei-o. Sabia que deveria matá-lo. O veneno que compusera para com a parede havia muito tempo continuava guardado no bolso do punho da manga. Podia enfiá-lo goela abaixo, mas não tinha sido concebido para ter efeito rápido. Como se conseguisse adivinhar meus pensamentos, ele se afastou de mim, engatinhando ao longo da parede. Fiquei mais um momento olhando para ele, procurando pensar com calma. Prometer a Breu não agir por iniciativa própria sem consultá-lo. Veracidade não me pediu para encontrar e matar o espião. E ele poderia tê-lo feito em menos de um instante de pensamento. Aquela decisão não me pertencia. Uma das coisas mais difíceis que fiz na vida foi me obrigar a me afastar de Justino. Após meia dúzia de passos ao longo do corredor, ouvi-o dizer: Eu sei o que anda fazendo. Virei-me para confrontá-lo. Do que está falando? Perguntei. Do que está falando? Perguntei, com uma voz grave. O coração começou a trovejar no peito. Tive a esperança de que ele me obrigasse a matá-lo. Foi assustador saber de repente o quanto desejava. Ele empalideceu, mas não recuou. Parecia um moleque prepotente. Anda por aí como se fosse o rei em pessoa. Me olha com desprezo e zomba de mim pelas costas. Não pense que eu não sei, cambaleou em pé, agarrando-se à parede. Mas não é grande coisa. Uma vez o talento, e acredita que é um mestre, mas seu talento fede a magia de cão. Não acho que vai sempre andar com esse orgulho. Será derrubado, e depressa. Um lobo clamou em mim, por vingança imediata. Tome meu temperamento. Atreve-se a espionar a minha comunicação com o príncipe Veracidade, Justino. Não achei que tivesse coragem para tanto. Sabe muito bem que tenho, bastardo. Não tenho medo de você para precisar me esconder. Atrevo-me a muito, bastardo. Há muito mais do que você pode imaginar. A sua atitude mostrava-o cada vez mais corajoso. Até mesmo se eu imaginar perfídia e traição, o príncipe herdeiro Veracidade não foi declarado morto, lealmente juramentado membro de círculo. E, no entanto, você espiona minha comunicação com ele e não expressa surpresa alguma? Por um momento, Justino ficou imóvel. Então reuniu coragem. Diga o que quiser, bastardo. Nunca ninguém acreditará em você se o negarmos. Tenho pelo menos o bom senso de ficar calado. Declarou Serena. Avançou pelo corredor como um navio de velas cheias. Não lhe dei passagem, fazendo-a passar por perto de mim. Ela agarrou o braço de Justino, puxando-o como se fosse um cesto caído. O silêncio não passa de outra maneira de mentir, Serena. Ela virara Justino e o afastava de mim. Vocês sabem que o rei Veracidade ainda está vivo, gritei para as costas deles. Acham que ele nunca regressará? Que nunca terão de responder pela mentira que vivem? Eles viraram a esquina e desapareceram, deixando-me ferver em silêncio e amaldiçoando-me por gritar tão espalhafatosamente aquilo que, por enquanto, tínhamos de esconder. O incidente me deixara num estado de espírito agressivo. Abandonei o escritório de Veracidade e percorri o castelo. As cozinhas estavam uma bagunça e a cozinheira não teve para mim mais do que o tempo necessário para perguntar se eu sabia o que havia sido encontrada
uma serpente junto da lareira principal. Respondi que, sem dúvida, ela teria se esgueirado para o meio da lenha em busca de abrigo para o inverno e que assim deveria ter acabado sendo trazida para dentro. O calor a teria trazido a vida. Ela se limitou a sacudir a cabeça e dizer que nunca ouvira falar de nada parecido, mas que era mau agouro. Voltou a falar do homem postulento perto do poço, mas na sua história ele estava bebendo do balde. E quando o baixou, a água que escorreu pelo seu queixo, marcado pelas cicatrizes, era vermelha como sangue. Estava obrigando os ajudantes de cozinha a trazer água do poço dos pátios de lavagens para todos os cozidos. Não queria ninguém caindo morto à mesa. Nessa nota alegre, saí da cozinha com alguns bolos doces que tinha surrupiado de uma bandeja. Não estava muito longe quando um pajem parou à minha frente. Fitos Cavalaria? Filho de cavalaria? Dirigiu-se-me ele com cautela. As largas maçãs do rosto identificavam-no como provavelmente oriundo de Vigas. Encontrei a flor amarela, símbolo de Vigas, cozida no seu colete remendado. Para um rapaz da sua altura, era magro como um cão vadio. Anuí gravemente. O meu amo, Duque Ford de Vigas, deseja poder contar com a sua presença, com a prontidão que lhe seja conveniente. Ele proferia as palavras cuidadosamente. Duvidei de que fosse um pajem há muito tempo. Agora é conveniente. Então devo levá-lo até ele? Eu posso ir sozinho. Tome. Não devo levar isso comigo. Entreguei-lhe os bolos e ele aceitou hesitantemente. Devo guardá-los para você, senhor? Perguntou ele com uma expressão séria. Foi triste ver um rapaz dando um valor tão elevado à comida. Talvez queira comê-los por mim, e se te agradarem, poderia ir às cozinhas dizer à nossa cozinheira, Sarah, o que achou do trabalho dela. Por mais ocupada que ela estivesse nas cozinhas, eu sabia que o elogio vindo de um rapaz magro o faria ganhar pelo menos uma tigela de guisado. Sim, senhor. Seu rosto se iluminou com as minhas ordens, e ele se afastou rapidamente de mim, já com metade de um bolo na boca. Os temores. Os menores quartos de hóspedes eram os que ficavam do outro lado do grande salão, relativamente aos aposentos do rei. Eram considerados menores, suponho, principalmente porque as janelas davam para as montanhas e não para o mar, e por consequência ficavam mais sombrios. Não eram menores nem menos bonitos sob qualquer aspecto, a não ser pelo fato de que a última vez que entrara em um, ele estava decentemente mobiliado. Guardas de vigas admitiram-me em uma sala de estar que oferecia apenas 3 cadeiras e uma mesa nua e bamba no centro. Fé cumprimentou-me com uma neutralidade formal e depois foi informar a Duque Ford de que eu estava ali. As tapeçarias e cortinas que durante muito tempo haviam aquecido as paredes e dado cor ao aposento de pedra tinham desaparecido. A sala seria tão alegre como uma masmorra, se não fosse um fogo iluminando a lareira. Permaneci em pé no centro da sala até que o Duque Ford emergiu do seu quarto para me cumprimentar. Convidou-me a sentar e puxamos desajeitadamente 2 cadeiras para mais perto da lareira. Devia haver pães e bolos na mesa, deveria haver chaleiras, canecas e ervas para o chá, e garrafas de vinho naqueles quartos para dar boas-vindas aos hóspedes de Torre do Cervo. Era doloroso ver que não havia. Fé ficou pairando em segundo plano como um falcão caçador. Não consegui evitar perguntar a mim mesmo onde estaria a celeridade. Trocamos algumas palavras de circunstância e então Ford mergulhou no seu assunto como um cavalo de tração numa tempestade de neve. Será que o rei sagaz está doente demais para receber qualquer um dos seus duques. Sei que o rei sagaz está doente demais para receber qualquer um de seus duques. Majestoso, claro, está muito ocupado com os preparativos de manhã. O sarcasmo era denso como um creme espesso. Então quis evitar sua majestade, a rainha Cadogan, anunciou com imponência. Como você sabe, ela foi muito cortês comigo no ano passado, mas à porta suas damas me disseram que ela não estava bem e que não podia receber visitas. Houve um boato sobre ela estar grávida e sobre agora, com o luto e a sua tolice de correr em defesa de razão, ter perdido o bebê. É verdade? Respirei fundo, estudei as palavras certas para minha resposta. O nosso rei está, como disse, muito doente. Não acho que o verá, exceto na cerimônia. A nossa rainha está igualmente indisposta, mas tenho certeza de que se tivesse sido informada da sua presença à porta, ela teria mandado entrar. Ela não perdeu a criança, cavalgou em defesa de Bahia Limpa pelas mesmas razões que a levaram a apresentá-lo com opalas. Por temer que, se não agisse, ninguém mais o faria.
E não foram as suas ações em Baía Limpa que ameaçaram seu filho, mas mas a queda de uma escada da torre aqui em Torre do Cervo. E a criança foi apenas ameaçada e não perdida, embora nossa rainha tenha ficado bastante ferida. Entendo. Recostou-se na cadeira e refletiu durante algum tempo. O silêncio ganhou raízes entre nós e cresceu enquanto eu esperava. Por fim, ele se inclinou para a frente e fez um sinal para eu fazer o mesmo. Enquanto as nossas cabeças se aproximaram, perguntou em voz baixa: Fitz Cavalaria, você tem ambições? Era aquele momento. Rei Sagaz previra-o há anos, e Breu mais recentemente. Quando não dei uma resposta imediata, Ford prosseguiu como se cada palavra fosse uma pedra preciosa que lhe lapidava, antes de dizê-la. O herdeiro do trono visionário é um bebê que ainda não nasceu. Depois de majestoso se declarar príncipe herdeiro, acha que ele esperará muito tempo para reclamar o trono? Nós não. Embora essas palavras venham dos meus lábios, falo também pelo ducado de Rasgão e Rasos. Sagaz está velho e fraco, um rei apenas no título. Já tivemos um gostinho do tipo de rei que majestoso seria. O que teremos de aguentar enquanto majestoso for regente até que o filho de veracidade chegue à maioridade? Não que eu tenha esperança de que a criança consiga nascer, muito menos que consiga subir ao trono. Fez uma pausa, pigarreou e me olhou com um ar grave. Fé mantinha-se em pé junto da porta, como se aguardar a nossa conversa. Eu permaneci em silêncio. Você é um homem que conhecemos, filho de um homem que conhecemos. Tem a fisionomia e quase o nome dele. Tem tanto direito de chamar régio a si próprio como muitos que usaram a coroa. Fez outra pausa, à espera. Mais uma vez permaneci em silêncio. Aquilo não era, disse a mim mesmo, uma tentação. Iria simplesmente ouvi-lo até o fim. Era tudo. Até aquele momento ele não dissera nada que sugerisse que eu traísse o meu rei. Tentou encontrar palavras e ergueu os olhos, cruzando o olhar com o meu. São tempos difíceis. Realmente são. Concordei em voz baixa. Baixou os olhos para as mãos desgastadas, mãos que mostravam as pequenas cicatrizes e a aspereza de um homem que trabalhava com elas. Sua camisa estava lavada e remendada, não era um traje novo feito especialmente para aquela ocasião. Os tempos podiam ser duros em Torre do Cervo, mas eram mais duros em Vigas. Em voz baixa, ele disse: se concordasse em seu para majestoso e declarar-se príncipe herdeiro no lugar dele, teria o povo de Vigas, Rasgão e Rasos. Tenho plena convicção de que a rainha Kedruken também o apoiaria, e de que Cervo a seguiria. Voltou a erguer os olhos para mim. Conversamos sobre isso. Acreditamos que o filho de veracidade teria mais chances de obter o trono com você como regente do que com o majestoso. Ou seja, já haviam descartado o rei sagaz. Por que não seguir Ketrugan? Perguntei cuidadosamente. Ele olhou para as chamas. É duro dizer isso, depois de ela ter se mostrado tão leal, mas estrangeira e, em certos aspectos, inexperiente. Não é que duvidemos dela, não duvidamos, nem desencorajaríamos deixá-la de lado. Ela é a rainha e continuará sendo rainha, e o seu filho irá reinar depois dela. Mas em tempos como esses, precisamos tanto do rei como da princesa herdeira. Uma pergunta borbulhou em mim. Um demônio quis que eu a fizesse. E se quando a criança chegar à maioridade, eu não quiser abdicar do poder, o que faria então? Eles tinham de ter se perguntado sobre essa possibilidade. Tinham de ter concordado em alguma resposta pronta para mim. Fiquei imóvel e silencioso por um tempo. Quase conseguia sentir os turbilhões de possibilidades rodopiando ao meu redor. Seria sobre aquilo que o bobo sempre falava? Seria aquele um dos seus entroncamentos nebulosos no centro dos quais eu me encontrava sempre? Catalisador. Provoquei-me em voz baixa. Perdão? Ford se aproximou mais de mim. Cavalaria, disse. Como disse, eu tenho o seu nome, quase. Duque Vigas, você é um homem pressionado. Sei o que arriscou para falar comigo e serei igualmente franco com você. Sou um homem com ambições, mas não desejo a coroa do meu rei. Respirei fundo e olhei para o fogo. Pela primeira vez refleti realmente nas consequências para Vigas, Rasgão e Rasos se tanto o Sagaz como Ketrugan desaparecessem de repente. Os ducados costeiros se tornariam semelhantes a um navio sem leme, com os decks inundados. Ford tinha praticamente dito que não seguiria o majestoso, e no entanto, eu nada mais tinha a oferecer-lhes naquele momento. Dizer-lhe confidencialmente que veracidade vivia exigiria que se erguessem no dia seguinte para negar a majestoso o direito de se proclamar príncipe herdeiro.
Avisá-los de que Sagaz e Catherine iriam subitamente desaparecer não daria a eles nenhuma garantia, mas certamente significaria que muitos não ficariam surpreendidos quando isso acontecesse. Depois que os fugitivos estarem a salvo no reino da montanha, então talvez tudo pudesse ser dito aos duques costeiros. Mas isso poderia demorar semanas. Tentei pensar no que lhes podia oferecer agora. Que garantias, que esperanças. Dou minha palavra de homem que estaria ao seu lado. Dou minha palavra de homem que estaria ao seu lado, haja o que houver. Disse cautelosamente cada palavra, perguntando-me se estaria proferindo uma traição. Estou juramentado ao rei sagaz, sou leal à rainha Catherine e ao herdeiro que ela traz no ventre. Prevejo dias negros à nossa frente. E os ducados costeiros têm de agir como um só contra os salteadores. Não temos tempo para nos preocuparmos com o que o príncipe majestoso faz no interior. Que ele vá para a falta fenda. A nossa vida é aqui, e é aqui que teremos de resistir. Com minhas próprias palavras, senti um mar de mudanças em mim, como se libertasse de um manto, ou como um inseto que sai do seu casulo. Senti-me emergindo. Majestoso me deixaria ali em Torre do Cervo, abandonando-me, pensando ele, às dificuldades e ao perigo com aqueles de quem eu mais gostava. Pois bem, que deixasse. Com o rei e a rainha Catherine escondidos e em segurança nas montanhas, eu já não temeria majestoso. Molly foi embora. Estava perdida para mim. O que dissera Bronco algum tempo antes. Que eu podia vê-la, mas que ela talvez me visse. Então, que visse que eu podia agir, que um homem resistindo pode fazer a diferença. Paciência e renda estariam mais seguras sob os meus cuidados do que no interior, como refém de majestoso. Minha cabeça corria. Poderia eu tornar Torre do Cervo minha e defendê-la em nome de veracidade até o seu regresso? Quem me seguiria? Bronco estaria longe. Não poderia contar com sua influência. Mas aqueles soldados beberrões do interior também teriam ido embora. O que restaria seriam os guerreiros de Torre do Cervo com o interesse pessoal de evitar que o frio rochedo desse castelo ruísse. Alguns me viriam crescer, alguns aprenderam a lutar e a brandir uma espada ao mesmo tempo que eu. Conheci a guarda de Catherine e os velhos soldados que ainda usavam as cores da guarda do rei sagaz me conheciam. Eu pertenci a eles antes de permanecer ao rei sagaz. Antes de pertencer ao rei sagaz. Eles se lembrariam disso? Apesar do calor do fogo, fui tomado por um arrepio. Se eu fosse um lobo, os pelos de meu pescoço teriam se eriçado. A centelha em mim avivou-se. Não sou rei, não sou príncipe, não passo de um bastardo, mas um bastardo que ama servo. Não quero derramamento de sangue, com majestoso. Não quero confronto. Não temos tempo a perder, e não tenho ânimo para matar gente dos 6 ducados. Que majestoso fuja para o interior. Quando ele e os cães que o seguem farejando suas pegadas tiverem partido, serei eu, e o máximo de servo que consiga reunir para me seguir. As palavras foram proibidas, o compromisso selado. Traição, traidor, murmurou uma pequena voz dentro de mim, mas intimamente sabia que o que fiz era correto. Eu poderia não enxergá-lo da mesma forma que eu, mas senti naquele momento que a única maneira de me declarar partidário de veracidade do filho de Catherine era declarar apoio àqueles que não queriam seguir majestoso. Quis ter certeza de que eles compreendiam claramente essa lealdade. Olhei firmemente os olhos fatigados de Ford. Este é o meu objetivo, Duque Ford de Vigas. Afirmo com clareza, e não apoiarei ninguém mais. Quero ver os 6 ducados unidos com sua costa livre de salteadores e colocar uma coroa na cabeça do filho de Catherine em veracidade. Tenho de ouvi-lo dizer que partilha esse objetivo. Juro que partilho, filho de cavalaria. Para meu horror, o velho marcado pela guerra tomou as minhas mãos nas suas e levou à testa, no antigo sinal de alguém que jura lealdade. Respirei fundo, para não puxá-las de volta. Lealdade e veracidade, disse a mim mesmo. Foi assim que comecei isso, e assim que terei de prosseguir. Falarei com os outros, Ford disse em voz baixa. Direi a eles que é assim que você deseja que as coisas sejam. Na verdade, não queremos de forma alguma derramar sangue. É como você disse, que o cãozinho fuja para o interior com o rabo entre as pernas.
É aqui que os lobos irão resistir e combater. Senti um formigamento no couro cabeludo com sua escolha de palavras. Compreenderemos a cerimônia de majestoso, até que apresentaremos à sua frente e juraremos, uma vez mais, sermos leais a um rei da dinastia visionário. Mas esse rei não é ele, jamais será. Acho que ele partirá nesse mesmo dia após a cerimônia. Não o deixaremos partir, embora, segundo a tradição, um novo príncipe herdeiro seja obrigado a comparecer perante os seus duques. Compareceremos à cerimônia de majestoso, até nos apresentaremos à sua frente e juraremos uma vez mais sermos leais a um rei da dinastia visionário, mas esse rei não é ele, jamais será. Acho que ele partirá nesse mesmo dia, após a cerimônia. Não o deixaremos partir, embora, segundo a tradição, um novo príncipe herdeiro seja obrigado a comparecer perante os seus duques e ouvir os seus conselhos. Talvez permaneçamos por perto mais um dia ou dois, depois de majestoso partir. Pelo menos Torre do Cervo será sua antes de partirmos. Trataremos de que assim seja, e haverá muito a discutir. A distribuição dos nossos navios. Há outros navios, inacabados, nos barracões, não há? Assenti brevemente e Ford sorriu com uma satisfação de lobo. Trataremos que sejam lançados à água. Você e eu, majestoso, saqueou as provisões de Torre do Cervo. Todo mundo sabe disso. Teremos de dar um jeito de voltar e encher seus armazéns. Os lavradores e pastores de cervo terão de compreender que têm de procurar mais, que terão de dar aquilo que esconderam se quiserem que seus soldados mantenham as costas livres. Será um inverno duro para todos nós, mas dizem que os lobos magros são os mais ferozes combatentes. E nós estamos magros, irmãos. Ah, como estamos magros. Um terrível pressentimento cresceu em mim. Perguntei a mim mesmo o que havia feito. Teria de conseguir falar com Catherine antes de ela partir para lhe assegurar de que não a traíra, e tinha de contratar veracidade pelo talento assim que pudesse. Iria ele compreender? Tinha de compreender. Ele sempre fora capaz de enxergar para as profundezas do meu coração. Certamente veria as minhas intenções. E o rei sagaz? Um dia havia muito tempo, quando comprara pela primeira vez a minha lealdade, dissera-me: se alguma vez algum homem ou mulher tentar virá-lo contra mim, oferecendo mais do que eu, venha até mim e me diga quanto é a oferta, e eu a cobrirei. Deixaria a Torre do Cervo nas minhas mãos, velho rei? Perguntei a mim mesmo. Percebi que Ford se calara. Não tema, Fitz Cavalaria, disse em voz baixa. Não duvide de que o que fazemos está certo. Senão estaremos todos condenados. Se não fosse sua mão a se erguer para reclamar Torre do Cervo, seria de outro. Não poderíamos deixar servos sem ninguém ao leme. Fique contente por ser você, assim como nós estamos. Majestoso foi para onde nenhum de nós pôde seguir. Fugiu para o interior para esconder debaixo da cama da mãe. Temos de resistir, sozinhos. Todos os presságios e prenúncios nos viram na mesma direção. Dizem que o homem pustulento foi visto bebendo sangue de um poço de Torre do Cervo, em que uma serpente se enrolou na lareira principal no grande salão e se atreveu a atacar uma criança. Eu mesmo, a caminho do sul, para chegar aqui, testemunhei uma jovem águia sendo atormentada por corvos, mas no momento em que pensei que ela deveria mergulhar no mar para evitá-los, ela se virou em pleno ar, capturou um corvo que veio de cima, lançando-se sobre ela. Acertou e deixou cair, ensanguentado, a água, e todos os outros corvos fugiram, grasnando e batendo violentamente as asas. Isso são sinais, Fitz Cavalaria. Seríamos tolos se os ignorássemos. Apesar do meu ceticismo quanto a esses sinais, um arrepio me percorreu, deixando os pelos dos braços em pé. Ford afastou os olhos de mim para a porta interior do aposento. Segui o seu olhar. Serenidade estava ali, o cabelo curto e escuro enquadrava seu rosto orgulhoso, e os seus olhos cintilavam com um feroz tom de azul. Filha. Escolheu bem, disse-lhe o velho. Cheguei a me perguntar o que teria visto num escriba. Talvez agora também o veja. Fez-lhe um sinal para entrar na sala e se aproximou farfalhando suas saias. Parou ao lado do pai, olhando-me ousadamente. Pela primeira vez, vislumbrei a vontade de aço que se escondia dentro daquela criança reservada. Era inquietante. Pedi a você para esperar, e você esperou, disse-me o Duque Ford. Demonstrou ser um homem de honra. Hoje lhe entreguei a minha lealdade.
Aceitará também o compromisso de se casar com minha filha? Um precipício à beira do qual me equilibrava. Cruzei o olhar com celeridade. Ela não tinha dúvidas. Se eu nunca tivesse conhecido Molly, a teria achado bela, mas quando a olhei só consegui enxergar quem ela não era. Não me restava coração para dar a mulher nenhuma, em especial num momento como esse. Olhei novamente para o pai, determinado a falar com firmeza. Honra-me mais do que mereço, senhor, mas do que Ford. As coisas são como disse, são maus tempos e incertos. Com você, sua filha está segura, a meu lado. Ela só pode conhecer uma incerteza maior. Sobre o que discutimos hoje, há quem chame traição. Não quero que se diga que eu aceitei sua filha para ligar você a mim em um empreendimento questionável. Nem que entregou sua filha por esse motivo. Forcei-me a olhar de novo para a celeridade, para olhar nos olhos. A filha de Ford está mais segura do que a esposa de Fitz Cavalaria. Até que a minha posição esteja mais firme, não posso comprometer ninguém comigo de forma alguma. A minha estima por você é grande, dama celeridade. Não sou um duque, nem mesmo um nobre. Sou aquilo que me chamam bastardo, o filho ilegítimo de um príncipe. Até que posso dizer que sou mais do que isso. Não procurarei esposa e nem cortejarei mulher alguma. Celeridade ficou claramente desapontada, mas o pai assentiu lentamente com a cabeça perante minhas palavras. Veja a sabedoria das suas palavras. A minha filha, receio eu, vê apenas o adiamento. Olhou para o beicinho de celeridade e sorriu afetuosamente. Um dia ela compreenderá que as pessoas que procuram protegê-la são as pessoas que gostam dela. Percorreu-me com um olhar como se eu fosse um cavalo. Creio, disse em voz baixa, que servo resistirá, e que o filho de veracidade herdará o trono. Deixei-o, e essas palavras ecoaram na minha mente. Repeti mais uma vez, e depois mais uma, que não havia feito nada de errado. Se não tivesse reivindicado o Torre do Servo, outra pessoa teria feito. Quem? Perguntou-me Breu, furioso algumas horas mais tarde. Olhei para os pés. Não sei, mas eles teriam encontrado alguém. E essa pessoa poderia ser muito mais propensa ao derramamento de sangue. Agir na cerimônia de proclamação do príncipe herdeiro colocaria em perigo os nossos esforços para afastar Catrican e sagaz essa confusão. Se os duques costeiros estão tão perto da rebelião, como seu relatório indica, então talvez devamos reconsiderar esse plano. Espirrei. O quarto ainda cheirava a casca amarga, usada demasiado. Ford não veio a mim falar de rebelião, mas de lealdade ao verdadeiro e legítimo rei, e foi nesse espírito que eu respondi a ele. Não tenho desejo algum de derrubar o trono, Breu, só de defendê-lo para seu legítimo herdeiro. Eu sei disso, disse ele, concisamente. Senão, iria diretamente falar com o rei sagaz sobre essa loucura. Não sei que nome dará isso. Não é traição, propriamente, e no entanto... Não sou traidor do meu rei, falei, silenciosa e veementemente. Ah, não? Então permita-me perguntar, se apesar, ou que os deuses nos protejam por causa do nosso esforço para salvar Catrican e Sagaz, eles não resistirem e morrerem antes de a criança nascer, e caso a veracidade nunca regresse, e então, continuará igualmente ansioso em ceder o trono ao legítimo rei? Majestoso? Pela linha de sucessão, sim. Ele não é rei nenhum, Breu. É um príncipezinho mimado e sempre será. Eu tenho tanto sangue visionário como ele. E o mesmo poderia dizer do filho de Catrican, quando chegasse o momento. Percebe como é perigoso o caminho que trilhamos quando nos colocamos acima da nossa condição? Você e eu prestamos um juramento à linhagem visionária, da qual não passamos de rebentos casuais. Não apenas ao rei sagaz, ou apenas a um rei sábio, mas um juramento para apoiar o legítimo rei da dinastia visionária. Mas se ele for majestoso, mesmo se ele for majestoso, você serviria majestoso? Já vi príncipes mais tolos do que ele tornaram-se sensatos com a idade. Aquilo que você planeja causará uma guerra civil. Vara e lavra. Não tem interesse em nenhum tipo de guerra. Dirão boa viagem e deixarão os ducados costeiros partir. Foi o que o majestoso sempre disse. E ele provavelmente pensa que acredita nisso. Mas quando descobrir que não pode comprar boa seda e que os vinhos de Villamonte e das terras mais distantes já não sobem o rio Cervo até o seu palato, pensará duas vezes. Ele precisa das suas cidades portuárias e voltará para conquistá-la. Então, o que nós fazemos? O que é que eu deveria ter feito? Breu sentou-se na minha frente.
Apertou as mãos manchadas entre os velhos joelhos sossudos. Não sei. Ford está realmente desesperado. Se você tivesse recusado altivamente a proposta e eu tivesse censurado por traição, bem, não digo que teria acabado com você, mas lembre-se de que não hesitou nem por um instante em lidar rapidamente com Virago quando ela representou uma ameaça para ele. Isso tudo é demais para um velho assassino. Precisamos de um rei. Sim. Pode contratar a veracidade pelo talento de novo? Tenho receio de tentar. Não sei como proteger-me contra Justino, ou Serena, ou vontade. Suspirei. Apesar disso, tentarei. Veracidade certamente saberá que eles tentaram, se eles tentarem invadir o meu talento. Outro pensamento se intrometeu. Breu, amanhã à noite, quando indicar o caminho da fuga a Catrican, tente arranjar um minuto ou dois para lhe contar o que aconteceu e assegurar-lhe de que sou leal. Oh, serão novidades tranquilizadoras para lhe dar. Enquanto foge de volta às montanhas. Não, amanhã à noite não. Garantirei que a notícia chegue a ela, quando estiver em segurança, e você tem de continuar tentando contatar veracidade, mas cuidado com a possibilidade de espionarem o seu talento. Tem certeza de que eles não sabem dos nossos planos? Tive de balançar a cabeça. Mas acredito que estejam em segurança. Contei tudo à veracidade e logo consegui contatá-lo. Foi só no fim que ele disse que alguém estava tentando nos espionar. Provavelmente devia ter matado Justino, resmungou Breu para si mesmo. Então riu da minha expressão indignada. Não, não, acalme-se. Não te repreenderei por ter se contido. Gostaria que tivesse sido igualmente prudente em relação à intriga que Ford trouxe a você. Bastaria um sopro sobre isso para que o majestoso mandasse pendurar o seu pescoço. E se ele fosse implacável e insensato, poderia também tentar enforcar os seus duques. Não. Não vamos nem pensar nesse tipo de coisa. Os salões de Torre do Cervo ficariam cobertos de sangue antes disso acabar. Você deveria ter dado um jeito de mudar o rumo da conversa antes mesmo de lhe ter feito uma proposta como essa. A menos, como você disse, que eles pudessem encontrar um outro rumo. Enfim, não podemos colocar velhas cabeças em ombros jovens, infelizmente. Majestoso poderia arrancar a sua jovem cabeça dos seus jovens ombros com muita facilidade. Ajoelhou-se e colocou mais lenha na lareira. Encheu os pulmões de ar e esvaziou-os com um sopro. Com um suspiro. Tem todas as outras coisas prontas? Perguntou de repente. Dificilmente ficaria mais satisfeito em mudar de assunto. Quanto foi possível, Bronco estará no lugar e à espera, na mata de ramieiros onde a raposa fez uma toca. Breu revirou os olhos. Como é que eu encontro isso? Perguntou uma raposa que estiver passando por acaso. Eu sorri, inadvertidamente. Quase. Por onde você sai do castelo de Cervo? Ele ficou teimosamente silencioso por um momento. Essa raposa velha ainda detestava revelar suas passagens secretas. Por fim disse. Sairemos pelo armazém dos cereais. O terceiro atrás dos estábulos. Eu acenei lentamente com a cabeça. Um lobo cinzento irá ao seu encontro. Siga-o em silêncio e ele te mostrará uma maneira de atravessar as muralhas de Cervo sem passar pelos portões. Durante um longo momento, Breu limitou-se a olhar para mim. Esperei por uma condenação, por um olhar de repugnância e até por curiosidade, mas o velho assassino passara tempo demais estudando o modo de mascarar os sentimentos. Afinal, disse: somos tolos se não usarmos todas as armas que tivermos na mão. Ele é perigoso para nós? Não mais do que eu. Não precisa usar acônito nem lhe oferecer carneiro para que te deixe passar. Eu estava tão familiarizado com o velho folclore como Breu. Apenas apareça e ele virá para guiá-lo. Ele o fará atravessar as muralhas e depois o levará até a mata onde Bronco espera com os cavalos. É uma caminhada longa? Sabia que ele estava pensando no rei. Não é muito longa, mas não é curta, e a neve está funda e fofa. Não será fácil engatinhar pela fenda na muralha, mas é possível fazê-lo. Poderia pedir a Bronco para esperar junto à muralha, mas não quero chamar a atenção para ela. O bobo talvez possa te ajudar? Terá de fazê-lo terá de fazê-lo, pelo que parece. Não estou disposto a trazer mais ninguém para esta conspiração. A nossa posição parece se tornar cada vez mais insustentável. Inclinei a cabeça perante aquela verdade. E você? Ousei perguntar.
Minhas tarefas estão completamente concluídas e antes do tempo. O bobo me ajudou, escamoteou roupas e dinheiro para a viagem do rei. Sagaz concordou relutantemente com o nosso plano. Ele sabe que é sensato, mas cada milímetro dele está contrariado por isso. Apesar de tudo, Fitz, majestoso é seu filho, e o seu filho mais jovem e favorito. Mesmo depois de sentir na pele a crueldade de majestoso, ainda é difícil admitir que o príncipe ameaça sua vida. Compreenda como ele está, é ainda pior. Compreenda como ele está amarrado. Admitir que o majestoso se viraria contra ele e admitir que se enganou em relação ao filho. Fugir de Torre do Cervo é ainda pior, pois isso é não só admitir que o majestoso se voltaria contra ele, como também que fugir é a única opção. O nosso rei nunca foi covarde, envergonha-o agora ter de fugir do homem que lhe devia ser mais leal. E, no entanto, tem de fugir, convenci-o disso. Rapidamente, principalmente, admito, dizendo que sem o seu reconhecimento, o filho de Cedric teria uma fraca pretensão ao trono. Bran suspirou. Está tudo pronto, preparei os remédios, e está tudo bem embalado. O bobo compreendeu que não pode ir com o rei? Esfregou a testa. Pretende segui-lo alguns dias mais tarde. Seria impossível convencê-lo por completo. O melhor que consegui fazer foi levá-lo a viajar separadamente. Então tudo depende apenas de eu dar um jeito de livrar o quarto do rei de testemunhas e de você fazê-lo desaparecer. Ah, sim, observou Breu sem ânimo. Tudo está bem planejado e pronto para ser levado a cabo, menos o ato propriamente dito. Então, ambos fitamos o fogo.